as pessoas, pais, mães, educadores, pegam as crianças e começam a vestir em cima delas uma carapaça de regras morais. Digo, olha, para uma criança entender uma regra moral, ela precisa ter um eu, pelo menos um eu desenvolvido. Antes dos 5 anos não tem. Então, o que você manda uma criança de até 5 anos fazer, ela não vai fazer o que você está mandando fazer, ela vai fazer o que você está fazendo. A criança até essa idade só aprende pela imitação. Se você grita com ela, não faça mais isso, o que ela aprende? Aprende a gritar. Não adianta, o que você diz, o conteúdo que você diz não tem importância, importa o que ela vê você fazendo. Então, todo bichinho aprende por imitação. O ser humano, o bichinho humano também. E o que ele vê o pai fazendo, o que ele vê a mãe fazendo, é o que ele vai fazer. Então você chegar lá com a Bíblia, com os 10 mandamentos, tá certo? E dar uma bronca neles com toda a razão teológica do mundo, o que ele vai aprender? Vai aprender a dar bronca. Quer dizer, o que tem que fazer com a criança até os 5 anos? Fazer com ela tudo o que você quer que ela faça. Não ensine nada, simplesmente faça. Dê todo o carinho do mundo, dê atenção, seja gentil, seja educado com a criança. Está entendendo? Quer dizer, ser educado com a criança é uma coisa básica. Não grite, por exemplo. Outra coisa, não, se você quer dar uma bronca na criança, às vezes você não aguenta dar bronca, mas não dê na hora que você está bravo. Porque na hora que você está bravo, você está apenas exprimindo o seu sentimento. Tá certo? É um sentimento ruim. O que ela vai aprender? Vai aprender a exprimir o sentimento ruim. Agora, se você espera mais um pouquinho, eu digo, olha, em vez de você dar aquela bronca naquele momento, você dá no outro, você talvez consiga até transmitir alguma coisa para ela. Na base, num tom de conselho, coisa assim, talvez até funcione. Mas descarregar suas emoções em cima de uma criança, a própria Bíblia diz, não atormente seu filho. Você atormenta o bichinho, ele vai aprender a atormentar você. Você está criando ali um pentelho, entendeu? Que vai te atormentar pelo resto da vida. Então, o problema, não existe código moral. Veja, Jesus diz que só tem os 2 mandamentos centrais, amar a Deus e amar o próximo. Não há outros mandamentos que se sobreponham a estes. E a primeira coisa que as pessoas querem fazer quando ensinam moral é pegar toda a moral e sobrepor a esses 2 mandamentos. Você está entendendo? Então ela começa a inverte tudo. Você está entendendo? Pelo desejo do quê? Da onde vem o desejo de você moldar a criança moralmente? É porque o neguinho nasceu, você já começa a pensar, esse aí é tão ruim quanto eu e eu não posso deixar que ele mostre isso para ninguém. Então eu quero encobrir os meus defeitos em cima da criança. Ué, como é que você sabe? Você sabe quantos espermatozoides tem num saco humano? São milhões. Você sabe qual foi que saiu dali? Você não sabe, você não tem a menor ideia. Então você não sabe o que aquela criança é. Ele é um desconhecido, ele é um mistério, ele é uma surpresa. Então tem que deixar o neguinho crescer numa atmosfera de amor, de proteção. A coisa principal que você dá para a criança é ensiná-la a ter segurança, confiança no pai e na mãe, para ela poder ter confiança em si. Isso é a coisa principal. A regra moral pode ficar para depois. Você está entendendo? Uma vez o Orlando Vilas Boas, sabe aquele que era da FUNAI, que lidava lá com os índios, descobridor de tribo de índio, ele me contou uma história extraordinária, que tinha uma tribo do Xingu, o pessoal tudo saiu para pescar, e tinha um garotinho que ficou lá, e ele brincando com fogo, tocou fogo em toda a aldeia. É tudo aquelas negócio de palha. Quando eles chegaram, estava tudo queimado. O que eles fizeram? Morreram de dar risada, apelidaram o menino de Capitão Fumaça e não fizeram mais nada. Que absurdo. Olha, eu acho que isso está muito saudável. Porque como é que você vai fazer um menino pequeno ter a consciência da imensidão de um problema social que ele gerou? Ele não vai entender isso. Então, calma, com o tempo ele entende. O importante é que não traumatize agora, mais tarde ele vai entender. Tá certo? Então, o desejo de ensinar o outro é um problema sério. Ensinar é uma coisa que a gente deve fazer assim, com quem quer aprender. Uma coisa que me espantava, por exemplo, na escola, era como os professores nos tratavam mal, como eles nos odiavam. Então eu olhava em volta e falava, eles são adultos, nós somos crianças. Não tem um deles que haja como um verdadeiro adulto, porque o adulto tem que ter o instinto de proteção em cima da criança. Nenhum deles tinha, porque eles não eram adultos, eram tudo adolescente. Adolescente é um bicho egoísta.
né? E é difícil encontrar alguém que tenha passado da adolescência. E isso foi uma coisa que sempre me impressionou muito. Quer dizer, como as pessoas não têm sequer piedade pelas crianças. Né? Não tem um instinto de você proteger, carregar no colo, animar a pessoa. Não tem. Eles só queriam assim, tem aqui o regulamento, o que nós temos, você tem que fazer é isso. Então, você já entrou ali, já é uma espécie de exército ou de fábrica, né? E tem um regulamento a ser seguido. Quer dizer, todo mundo está querendo moldar o outro. A imagem é a semelhança de uma porcaria que tem na cabeça dele. Então, é isso que deixa as pessoas despreparadas para o mistério do amor e necessitadas de 1 milhão de compensações fictícias que não vão compensar coisa nenhuma, você está entendendo? Eu acho assim, você só tem que introduzir disciplina na criança naquilo que é eminentemente repetitivo e que só pode ser adquirido mediante repetição. Por exemplo, a alfabetização da criança. Não tem outro jeito senão uma tremenda decoreba. E ela não vai querer fazer a decoreba, então você vai ter que sentar o bichinho e forçar ele a ficar ali. Só que você vai fazer isso quando ele tiver 6, 7 anos, não antes. Quer dizer, à medida que ele vai crescendo, a capacidade que ele tem de arcar com exigências disciplinares aumenta. Então você tem que tirar proveito disso. Para você tentar treinar as crianças desde pequenininha para isso, para aquilo, né? O sujeito não tem nem tempo dele crescer, dele se desenvolver. Quer dizer, uma criança pequena que não se fosse uma geleia, tá entendendo? Ele não tem um formato definido, você que está enquadrando aquilo nele. Então, bom, quais são os valores fundamentais que você quer passar para ele? Veja, a criança quando nasce ela não sabe nada. O órgão de conhecimento dela é você. É através de você que ela vai conhecer as coisas. Não? Então, o que ela vai saber é aquilo que você sabe. Então, você evidentemente vai ser um modelo. Por exemplo, na nossa sociedade existe um preconceito, um mito de que as crianças são eminentemente desobedientes. Isso é absolutamente impossível. Porque a criança não sabe o que fazer. Ela não tem as ideias próprias dela, são as suas ideias que estão passando para ela. Então a criança, ao contrário, tem um instinto de obediência, de imitação e de seguir o pai e a mãe. Então, depois se você... E outra coisa, ela não tem uma distinção clara entre o que é ela e o que é você. As emoções se mesclam. Então, por exemplo, para você dar uma bronca numa pessoa, ela precisa ter uma ideia clara do limite da responsabilidade dela. Eu fiz isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E esse sujeito está me dando uma bronca por isso. A criança pequena não tem essa distinção. Ela não sabe se foi ela que fez aquilo ou não. Ela não tem uma clara consciência de eu que lhe permita assumir a autoria das suas ações. Então, quando você pergunta para uma criança, sei lá, de 3 ou 4 anos, foi você que fez isso? Ela diz não. Ela não está mentindo, ela não sabe que foi ela. Porque para saber isso, ela precisaria ter uma clara noção de eu e de responsabilidade pessoal. Ela não tem ainda. Então, mas crianças pequenas não mentem, meu Deus do céu. Elas falam o que elas sabem. O que elas sabem é enormemente confuso. Então, como o padrão de referência, à medida que ela tem a você, bom, ela vai aprender a fazer o que você faz. Então, se ela quebrou não sei o que e você dá uma bronca nela, ela não aprende a não quebrar aquela coisa, ela aprende a dar bronca. Então, por isso mesmo que eu recomendo aos pais que têm criança, não dê bronca nenhuma na criança pequena, só fale doce, faça carinho, queira sempre do lado dela, dê sempre razão para ela. Quando ela começar a ter uma consciência mais clara de eu, daí sim você introduz, se você fez tal coisa. Mas não antes dos 5 anos. Tudo que eu li sobre educação de criança só me fez mal. Nos anos 60 tinha muito isso, tinha tanto psicólogo, tinha o Dr. Spock, tinha tantos conselheiros educacionais.
Tudo que eles ensinaram deu errado. Criou uma geração de delinquente, maluco, drogado. Não deve ser bom. Uma coisa que você falou, o imaginário da criança é muito importante, desenvolver histórias. Sim, contar histórias para crianças, isso é muito importante. Uma tradição literária, você lê poemas para ela. Poema que esteja, evidentemente, à altura da compreensão dela. Mas hoje a televisão faz isso, você não precisa fazer mais, né? Então, se você, ao contrário, você enerva o seu filho, você estupora os nervos da criança, gritando, tendo ataque histérico, etc., você está formando outro histérico. Mas ele vai te devolver. Então, o seguinte, mantenha uma certa distância, uma certa solenidade na criança, no tratamento com a criança, como se fosse conversando com um vizinho, uma coisa assim, e faça ele sentir que você está aí para protegê-lo. Eles estão lá brincando, você não faz parte da brincadeira, você não é um dos jogadores do time, você é o segurança do estádio. Se ele sentir isso, ele vai amar você. E se ele amar, ele vai imitar, né? Uma coisa importante é o seguinte, jamais dê uma bronca. Bom, criança pequena não se dá bronca, jamais. Se ela está fazendo uma coisa errada, você vai, tira a coisa da mão dela e pronto, acabou. Terceiro conselho, jamais se explique para uma criança. Ótimo, ótimo. Ah, por que é para fazer assim? Porque eu mandei, eu sou seu pai. Acabou. Criança aceita isso aí. Terceiro, criança não é naturalmente rebelde. Isso é um mito. Esse negócio de pequenino que se torce o pepino. Seu filho não é um pepino para ser torcido, em primeiro lugar, né? Quer dizer, ele não nasceu deformado para você, com a sua imagem de perfeição, ir lá e consertá-lo. Ele é um ser humano como você, igualzinho. Né? As crianças têm um instinto de obediência. Por quê? Porque ele é pequenininho e fraco. E ele conta com o maior e mais forte para protegê-lo e para lhe dar o modelo. Então, as crianças pedem instruções. Eu lembro dos meus, praticamente todos eles. Às vezes, para fazer coisas banais, eles pediam autorização. Assim, posso ir no banheiro? Claro que pode. Né? Posso comer um pão? Claro que pode. Tá certo? Portanto, eu comecei a pensar, por que eles pedem isso? Daí eu vi o seguinte, que se ele fosse fazer uma dessas coisas por si mesmo, seria um ato banal. Mas se ele está fazendo com a autorização do pai, já é uma coisa mais importante. Você está entendendo? Então, daí que vem a palavra autoridade. A autoridade vem de autor. Quer dizer, você é o cara que autoriza, então é uma ação sua que ele está cumprindo. E, automaticamente, a ação se torna mais importante. Toda criança tem esse instinto. A criança está pedindo por uma autoridade benévola e protetora, que na verdade, é o que é um pai, o que é uma mãe, né?